Talvez você já tenha ouvido um ditado, um velho ditado, que diz assim: há 3 tipos de pessoa no mundo. Aquelas que fazem as coisas acontecerem, aquelas que veem as coisas acontecerem e aquelas que dizem o que aconteceu. Na verdade, algumas pessoas perambulam por esse mundo sem a direção de Deus e geralmente acabam aonde não gostariam de estar. E não são poucas as vezes que lá onde estão são levadas para a destruição. A Bíblia mostra que uma dessas pessoas, o nome dela era Ló. Eu vou ler essa passagem, está no livro de Gênesis, capítulo 13, verso 12 e 13. Aqui diz: habitou Abraão na terra de Canaã, mas Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Nessa passagem nós vemos esse tipo de atitude de alguém que não percebe o que está acontecendo em sua vida. Por isso, se essa pregação tivesse um título, ela poderia ser o sem noção. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo venha abençoar as nossas vidas nessa noite, que possa, Senhor, falar ao nosso coração, de maneira, Pai, possamos tomar o rumo certo, acertar, ó Deus, o nosso passo, para que possamos fazer as coisas acontecer, e não, de repente, perguntar, ué, o que aconteceu? Fica conosco, ó Deus, porque em nome de Jesus que nós oramos. Ló certamente foi um membro desse terceiro grupo, os que dizem, o que aconteceu? Né? Você tem a impressão que Ló simplesmente flutuava pela vida. Será que você é parecido com Ló? Será que a sua vida é uma vida em que você busca ter uma estrutura ou você vai caminhando conforme as oportunidades lhe aparecem? Assim, a um palmo do seu nariz, enxergando a um palmo do seu nariz. É interessante que Ló, ele conhecia Deus. Ló, ele foi criado por Abraão. Ele conhecia bem a palavra de Deus. Mas Ló, vamos dizer assim, ele era distraído, porque ele não se importava muito com o que Deus pensava. Isso era algo que não estava na sua vista, não era algo que o preocupava. Mas Ló, ele não era mais criança. Então, quando nós estamos adultos, e levamos a nossa vida dessa maneira, que eu botei aqui entre aspas, distraído, nós mudamos de nome. Nós não somos distraídos, nós somos inconsequentes. Ló, ele não avaliava as consequências da sua decisão, das suas atitudes. Sinceramente, muitas vezes nós parecemos bastante com Ló e não nos damos conta. Aí eu digo, estamos distraídos. Mas eu tenho que dizer de novo, talvez não estejamos distraídos, sejamos mesmo como Ló, inconsequente. Ló, ele tinha assim a conduta de pegar o caminho que oferecia a ele menos resistência. Ele não conseguia lidar com questões que você deve lidar. Essas questões, para quem é carnal, para quem só pensa na carne, são questões difíceis. Aparentemente difíceis. Questões como, quais serão as consequências dessa escolha a longo prazo? Quantas vezes eu, por ser pastor, me deparo com tantos irmãos e irmãs tomando decisões, e às vezes quando eu fico sabendo, as decisões já foram tomadas. E às vezes eu procuro e falo, mas o que deu em você? Aí a pessoa tem uma explicação. A pessoa tem uma explicação, mas parece que a explicação é só até a página 1 ou a página 2.
E eu pergunto, e agora? Quando chegar aquilo ali, pessoal. Quando não, o que acontece é que a pessoa já vem falar com uma consequência terrível em sua vida. E nessa hora, nos resta consolar, ajudar. Mas no fundo, talvez coubesse a pergunta, mas o que você foi fazer aí nesse lugar? Por que você está nesse lugar? Esse lugar não lhe pertencia. São questões aparentemente difíceis, né? Quais são as consequências dessa escolha ao longo prazo? Uma outra que muitas pessoas consideram difícil é: o que será que Deus gostaria que eu fizesse? São perguntas que não fazem parte, né, do vocabulário de homens e mulheres que, assim como Ló, um dia vão perguntar o que aconteceu. Sabe, queridos, Ló nunca ancorou-se na verdade. Ele nunca ancorou-se na verdade de Deus. Essa escolha que eu li, que ele tinha feito, que eu li, que Abraão estava na terra de Canaã e Ló habitou na cidade da Campina. Aqui diz que armou as suas tendas até Sodoma, e que Sodoma era um lugar terrível, tinham grandes pecadores. Ló, ele não pensa isso. Você, às vezes, organiza a sua vida profissional, você organiza a sua vida social ao lado de grandes pecadores, que vão acabar te conduzindo para longe da vontade de Deus. Ou mesmo vão trazer sobre a sua vida consequências que você não gostaria e não precisaria. Mas aí você vai dizer, ué, o que aconteceu? Muitas vezes ainda acrescentamos, poxa, Deus me abandonou. Deus não fez nada. Não, você abandonou Deus quando você foi para lá. Eu falei para vocês, Ló, ele habitava numa família cristã. Ele habitava numa terra que Deus disse, habite nesta terra. Ele veio com seu tio, que era o pai de criação, Abraão, lá, de um lugar distante, porque Deus mandou ir para esse lugar. E quando ele prospera, ele resolve ir para a beirinha do lugar, para a pontinha do lugar. Esquecido que não acabava ali. Havia uma fronteira com um lugar chamado Sodoma. Olha, meus irmãos, eu quero explicar como acontece com a sua vida. Ló, ele não se mudou para Sodoma. Talvez se você falasse, Ló, vamos para Sodoma, ele diria, eu não. Mas ele foi morar do lado de Sodoma. Ló foi morar numa casa perto de Sodoma, na beirinha, ali. E o caminho para as pessoas irem para Sodoma era para passar em frente à casa dele. Daqui a algum tempo, as pessoas passavam e diziam, oi, Ló. E Ló dizia, oi, fulano. Aí daqui a algum tempo, Ló ficou pensando, poxa, eu podia armar aqui uma coisinha para vender para essas pessoas. Qual era o mal que fazia? Então ele começou a colocar. E as pessoas começaram a parar. E começaram a negociar com ele. A trocar coisas. E um belo dia, Ló, vamos lá em casa, pô. Vamos lá, na minha terra, vamos trocar lá. E ele foi. E voltou. Só que a cidade de Sodoma era muito atraente. Ló tinha 2 filhas. A sua mulher gostaria de morar num lugar mais confortável. Lembra, ele morava em tendas. Ele acabou se mudando para Sodoma. Entenderam? Você está olhando para a sua vida? Você está ao lado daquilo que Deus não espera. Mas você não está prestando atenção. Você não se aplica em sair dali. Você não se aplica em saber o que Deus espera de você. Às vezes eu uso um termo, o demônio está te comendo pelas beiradinhas. Devagarzinho assim, só devagarzinho. Você não está nem notando. Quando você perceber, ele mordeu você. Porque isso aconteceu com Ló. Aquela estrutura daquela cidade, eu estou falando de Sodoma e Gomorra, também é uma cidade que tem umas características terríveis, né?
mas o povo está falando da sua vida, tá? Então, aquela cidade, aquele ambiente que ele vivia, Deus resolve destruir. Aquilo não prosperaria. Todo mundo sabe. Quando você arma uma estrutura que não presta, mesmo que momentaneamente ela possa fazer maior sucesso, todo mundo sabe que não vai prosperar. Isso vai ser destruído. Nós sabemos disso. Já que hoje estou falando de ditados, né? Não há mal que sempre dura, não é verdade? Então não tem cabimento você imaginar, né, que essa estrutura maligna vai funcionar. Mesmo que você não ache ela maligna, mas depois você vai perceber. E aí nós sabemos a história especial da vida de Ló. Abraão intercede por ele e Deus livra Ló, né? Que bacana, né? Deus livra Ló. E é verdade, ele destrói Sodoma e Gomorra e Deus livra Ló. Só que quando Ló sai de Sodoma, a sua mulher vira uma estátua de sal. Aí, os anjos mandam ele ir para longe. Sai correndo, a saída foi essa. Agarraram ele pelo braço, porque a mulher não queria, as filhas não sabiam. Ele agarrou ele para falar, não dá mais para esperar. Os anjos quase que arrancaram ele pelo braço, jogaram ele para fora da cidade. E falaram, vai para longe, cara, que não vai sobrar nada aqui. Ele falou, eu não queria ir para longe, não. Sem noção. Às vezes você é assim, Deus vai na tua direção, te liberta, te tira do problema, te manda te fazer uma coisa e fala, não precisa não, é exagero. Estou inventando? Ou só sou eu? Né? Não é assim que muitas vezes a gente se conduz? Né? Não precisa não. Rapaz, o que você está fazendo nesse lugar? Não, é demais. Ele falou, não, mas, puxa, deixa eu ficar aqui. Ele resolveu ficar numa cidade ali, num buraco ali perto, porque ele tinha que ir embora. Vou dar uma dica. Ele tinha que voltar para a casa do tio. Mas ele não voltou. Ele pediu para ficar ali. Só que ali era um lugar deserto. E Ló, e talvez você, criou as suas filhas num ambiente degradado. E aquelas meninas, apesar de não serem destruídas, elas formaram uma personalidade, um caráter que não prestava. Então, quando Ló foge com as duas filhas e fica habitando durante algum tempo em determinado lugar e não tinha ninguém, elas tomam uma decisão. Elas resolvem engravidar do próprio pai. Lembra? O anjo falou, vai embora. Vai para longe, cara. Ele falou, não quero não. Deixa eu ficar aqui perto. O anjo falou, mas... Não. Sabe o que é isso assim? Chama-se livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. E ele ficou. E aí, a filha mais velha faz um plano. Embebeda ele. E ele bêbado, ela transa com ele. Quando Ló acorda, sabe o que Ló diz? Nada, ele não notou. Sem noção. Quando começou a nascer os filhos netos, ele deve ter dito, o que aconteceu? Talvez eu esteja aqui usando um tom meio de brincadeira, para que essa palavra seja um pouco mais leve. Mas a palavra que Deus está trazendo em nossas vidas nessa noite não é leve, não. Ela é meia dura. Sem noção, pode ser até engraçado, porque às vezes a gente brinca com nossos amigos, sem noção. Mas sem noção é alguma coisa séria. Que nessa noite Deus possa mudar a sua maneira de agir. Mudar a âncora da sua vida. Que aquelas perguntas que eu falei que são difíceis para alguns, eu vou até lê-las aqui de novo. Quais são as consequências dessa escolha a longo prazo? Quais são as consequências dessa escolha a longo prazo? A outra é, o que será que Deus gostaria que eu fizesse? Ela possa fazer parte do seu vocabulário nessa noite. Olha, eu contei a história de Ló e eu estou te contando como é que Deus deu oportunidade para ele. Deus é muito bom. Mas se você for um sem noção, não adianta nada,
porque você acaba fazendo a mesma coisa de novo. E novamente você não saberá o que aconteceu. Hoje é dia de ceia. A ceia é realmente uma oportunidade muito grande de bênção e de voltar atrás. A Bíblia relata muitas ceias, e por incrível que pareça, muitas delas são justamente com, entre aspas, um sem noção. Alguém que tomou uma decisão que não devia ter tomado, que não perguntou a Deus, que caminhou do lado errado. Mas Deus foi atrás dessas pessoas para buscá-las, para trazê-las, como hoje aqui vem também em nossa direção. Mas que você possa utilizar o seu livre-arbítrio e a sua fé e o seu conhecimento na palavra de Deus que Ló tinha, mas que não usou, para que nessa noite você saia com suas próprias pernas. Vamos botar aqui de Sodoma e Gomorra, ou seja, da onde você não devia estar. Não estou dizendo que você vive nesse ambiente, estou só te explicando que se você está no ambiente errado, comece a organizar a sua vida, perguntando a Deus o que Ele quer, aceitando que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Hoje pela manhã, nosso culto aqui pela manhã, a nossa irmã Ieda, ela trouxe uma palavra sobre o nascimento de João Batista. E o tempo que aquele homem, Zacarias, orou, ele e a esposa, pedindo um filho, que levou um tempão até que o filho chegou. Mas quando chegou o filho, era no tempo certo. O mundo estava estruturado para que o plano de Deus na vida daquela pessoa, de João Batista, se concretizasse. E nós conhecemos essa história, né? Todo mundo sabe quem foi. E se concretizou. Então, você tem que buscar o que Deus quer e ficar firme. Não fique fazendo conta, porque você poderia obter outras coisas a curto prazo. Mas, a longo prazo, essas coisas não seriam boas para a sua vida. Aliás, talvez por causa delas mesmas, você estaria sendo destruído. Como foi o caso de Ló. Ló, ele era rico. Quando ele foi para Sodoma, ele ficou milionário. Depois ele perdeu tudo, a mulher, a moral, porque incesto é duro. Porque a gente às vezes ouve falar de incesto de algum pai maluco, talvez endemoniado, ou bem perto, pelo menos, que faz uma loucura dessa. Ló era tão sem noção que no caso dele foi o contrário. Foram as filhas que fizeram incesto com ele. Entende o que Deus está mostrando? Quem você é quando você não quer saber o que Deus espera de você. Quando você vai conduzindo a sua vida dissolutamente e não enxerga que é dissolutamente. Nós não vemos aqui Ló falar, eu vou lá tomar um porre, eu vou lá destruir a minha família. Não, ele foi trabalhar. Mas ele não alcançou a profundidade daquilo. Nunca alcançou. Por todas as oportunidades que Deus deu, ele não alcançou. Que nessa noite você pense nisso. Aproveite essa oportunidade que Deus está dando. Na verdade, era só o Ló decidir ir embora, retomar sua vida, buscar em Deus a orientação. Bastava isso, que é o que basta para você. Deus nem vai cobrar de você um plano de fuga. Não. Ele só precisa que você diga, socorro, me tira daqui. Porque o plano de fuga, ele vai falar contigo. Mas presta atenção, se importa com isso, e não vai fazer como Ló, que rejeitou até o plano de fuga, que na verdade foi um meio plano e meio resgate, né? Porque os anjos já tinham carregado ele, faltava só um pedaço, mas esse pedaço ele não quis fazer. Nós vivemos num mundo que a quantidade de informações que recebemos parece que se tornaram mais importantes do que o conteúdo delas.
Então também, de alguma forma, isso está alcançando a nossa conduta. A quantidade de coisas que temos que fazer deve ser mais importante, parece que precisam ser mais importantes do que o conteúdo daquilo. As coisas que devemos tentar conquistar devem ser tantas, a ponto de nós não refletirmos sobre que fim aquilo levará. Isso é para depois. Não, isso é para antes. Isso que Deus está dizendo essa noite para você. Não seja um sem noção. Alguém que vai sendo levado como folha no vento. Tem muitas passagens bíblicas que falam exatamente sobre esse assunto. Porque eles costumam, sim. Esses assuntos costumam ser usados pelo mal para nos estragar. E o perigo, assim, o maior perigo, não sei se é o maior, mas um grande perigo, é que normalmente eles estragam tudo que nós temos. A nossa vida, a nossa profissão, a nossa família, o nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, a nossa moral. Eles vão acabando com tudo. Mas hoje é dia de você voltar atrás. Olha, tem uma parábola muito conhecida, que é sobre um sem noção. A Bíblia chama ele de um filho pródigo. Quantos conhecem a passagem? Todo mundo conhece, né? Ele era um sem noção, total. Foi para onde? Mas essa passagem é boa, porque ela tem um final feliz. O sem noção recupera a noção. E volta, e a vida dele é um sucesso. O sucesso da sua vida continua ao seu alcance. Mas é uma decisão que você tem que tomar. Amém? Vamos baixar nossas frontes, chamar nossos músicos, nossa pastora para estar aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Não nos deixe, ó Pai, ser levado pela correnteza. Nos mostre, Deus, e crie em nós uma firme convicção do que Tu espera de nossa vida. Que essa hora, Senhor, Tu aceite a nossa decisão de ancorar nossa vida na verdade de Deus. Que nós possamos avaliar os nossos alvos, Senhor, e não dar passos nessa direção sem colocar sob a direção de Deus. Que essa noite, ó Deus, é uma noite de ceia. O Teu poder, ó Deus, mais uma vez se manifeste conosco. Porque em nome de Jesus que estamos reunidos. Fale com Deus enquanto ouvimos esse louvor, em nome de Jesus. É hora, faça uma aliança com o Senhor. Levante a sua mão e diga isso para o Senhor. Aceita, Senhor, a minha vida. Me ancora, Deus, na sua vontade. Me protege de mim mesmo, das minhas atitudes sem noção. Me liberta da minha inconsequência. Estende essas bênçãos para aquilo que eu tenho. Fale com Deus. Tua presença seja sempre o meu louvor, seja sempre o meu louvor. Nós vamos cantar esse cântico de novo, mas como eu disse, hoje é dia de ceia. Naquela noite, Jesus tomou uma decisão de morrer pelos nossos pecados. Não foi naquela noite que ele tomou a sua decisão. Naquela noite foi um passo nessa direção quase que final.
E naquela hora ele iria se despedir aí dos seus apóstolos. Tudo ia mudar. Questão de minutos, talvez algumas horas. Tudo ia mudar. Mas ele quis deixar para aqueles apóstolos a sua maior mensagem. Não é assim que fazemos? Se você vai viajar, você pega, organiza tudo, e na hora que tu vai embora, tu vai checando tudo, e por fim, você vê se a tua porta está fechada. Porque é sempre que nós somos. Então Jesus fez a mesma coisa. Naquela noite ele iria deixar a maior mensagem para aqueles homens. E junto com a maior mensagem, deixaria um grande poder também. Então naquela noite ele pegou um cálice e disse: este é meu vinho, este é meu sangue, que será derramado por vós. E ele dá a dica: fazer isso em memória de mim. Diz a Bíblia que logo depois ele pegou o pão, partiu em pedaços como esse e disse: este é o meu corpo, que será dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Que nessa noite você possa pegar os elementos da ceia e possa fazer essa aliança com o Senhor. É uma grande oportunidade. Na verdade, é um projeto que Deus tinha para esses momentos também. Esses momentos de erro, de engano, que nos levam a lugares que nunca deveríamos estar. Mas hoje é dia de ceia. Hoje é dia de libertação. Enquanto nós cantamos esse cântico, você possa preparar os seus elementos da ceia para daqui a pouco sermos juntos em nome de Jesus. Comamos e bebamos em memória de Jesus. Mesmo
Aleluia. Que o Senhor nos abençoe. Além, nos leve para casa em paz e segurança. Nos deu uma semana de vitória. Vou pedir aos irmãos aqui presenciais para esperar um pouquinho depois que encerrarmos a transmissão. Temos 2 orações especiais a fazer, tá bem? Beijo. Deus abençoe.